Muito obrigado. Já agora aproveitar para cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar os representantes das entidades aqui presentes e pedir-vos antecipadamente desculpa por este ponto prévio que tenho que o fazer. Sr. Presidente, na reunião de 31 de março, na audição da AMPOC, AMPROMIS e da AOP, na sequência da intervenção do Sr. Deputado José Dotti, o Sr. Deputado Gonçalo Valente fez uma interpelação à mesa na altura para anunciar a distribuição de um documento que ainda não nos chegou à mão. É um documento que ainda não li, mas espero que seja relevante, porque na altura dizia que na estratégia da água COIUN já estariam a ser aplicados 1.000 milhões de euros e com obras no terreno, e espero que seja igualmente ilustrativo no sentido de mostrar que eram tudo obras que são novas e que não estavam já previstas antes. Agradeço ao Sr. Deputado Gonçalo Valente ter-me disponibilizado este documento, mas acho que era importante também disponibilizar a toda a Comissão. Era este o ponto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar mais uma vez os senhores deputados e os representantes das entidades aqui presentes. O Grupo Parlamentar do Chega requeriu esta audição em setembro passado e, embora tenham demorado 6 meses, é muito bom estarmos aqui todos sentados a discutir este tema que consideramos ser bastante relevante, porque já há muito tempo que se fala de água, de regadio, de infraestruturas hídricas, mas quando chegamos ao ponto decisivo, que é o da execução, continuamos com muitas dúvidas, a ver pouca obra e poucas respostas. A questão, embora falemos da questão central, que são os 120 mil hectares de regadio previstos na estratégia Água COIUN, mas a questão não se resume apenas a isso. Temos que perceber se a agricultura portuguesa vai finalmente ter infraestruturas de que precisa, para produzir mais, para ganhar escala, para ser mais competitivo e para enfrentar com outra solidez a pressão das checas e da concorrência externa. Os números que estão na mesa e que têm sido debatidos por alguns dos senhores são pesados à falta de melhor definição. Fala-se de que adiar 10 anos a expansão destes 120 mil hectares de regadio pode custar cerca de 5,4 mil milhões de euros. Há medidas importantes para o regadio que, segundo essas referências, ficaram de fora, apesar de vários projetos já terem estudos feitos, e o próprio PEPAC prevê apenas 150 milhões de euros para regadio, dos quais 65 milhões já estariam comprometidos em projetos herdados do PDR 2020. Isto, no nosso entender, mostra bem a distância entre a escala do problema, a ambição que foi anunciada e os meios que até agora se conhecem. Temos, além disso, uma estratégia com perto de 300 medidas que esperamos que não sejam mais um conjunto de boas intenções, como temos verificado ao longo dos anos, porque elas valerão tanto quanto consigam sair do papel. E quando olhamos para um plano desta dimensão, é importante perceber mais do que o que lá está escrito, se o que lá está escrito é execuível com os meios que temos, o que é que pode avançar já, o que ficou para trás, o que tem financiamento assegurado, o que continua dependente de decisão de terceiros, de verbas ou calendarizações e, obviamente, uma coisa que também acho que é importante percebermos aqui é quais são, neste momento, os bloqueios à sua execução. E, para já, na primeira ronda terei outras questões, mas para a apresentação do requerimento é basicamente isto, Sr. Presidente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer os esclarecimentos que nos prestaram e começar com um ponto prévio, dizendo que concordo com o Dr. Gonçalo Tristão. Da nossa parte, independentemente das dúvidas que nós vamos pondo na mesa, nós achamos que a Água COIUN é uma boa iniciativa e é um bom começo. A nossa grande dúvida é se isto vai sair do papel ou se vamos ter mais um conjunto de boas intenções que daqui a uns anos nos estaremos a lamentar. Porque, na realidade, e todos os senhores foram no mesmo sentido, e nós também concordamos, isto é uma matéria estrutural e estamos a falar também de futuro. Porque falamos de água, falamos de regadio, mas falamos de produção agrícola, falamos de coesão territorial, que é um tema muito debatido nesta Casa, e da capacidade do país de deixar de andar sempre atrasado naquilo que já sabe que é essencial. E é uma discussão que já nos acompanha há muito tempo. Aliás, o engenheiro José Pedro Salema falava de uma questão da água e do aproveitamento das águas. Há aí um estudo, que agora estou-lhe a dizer de cabeça, não me recordo, mas mesmo nos cenários mais pessimistas, Portugal não tinha falta de água. Tinha água concentrada em sítios, nos sítios e não nos outros, e como é que íamos fazer este aproveitamento, e daí também o que referiu. E isso é muito importante para toda esta discussão. Para nós, para o Chega, este também é um tema bastante importante. Já em 2023 apresentámos um projeto de resolução nesta Casa pela criação da Rede Nacional da Água, que o princípio é exatamente o mesmo. Não resisto a dizer, na altura, rejeitado pelo PS
PSD e PCP. Já na legislatura anterior, a seguinte, também apresentámos um novo projeto de resolução e um ponto que é conexo com este, ainda a semana passada demos entrada num projeto de resolução que tem a ver com uma questão bastante complexa para quem está ligado à agricultura, que tem a ver com a simplificação dos processos de licenciamento. Não é uma coisa tão grande como o Alqueva, mas que é importante para o agricultor, para o dia-a-dia e para o que faz. Quando este grupo de trabalho foi criado, é importante, há um trabalho bem feito. Agora, a questão é, temos um grupo de trabalho, temos uma estratégia, um enquadramento formal e um documento. O que continua da nossa parte por perceber é, depois disto tudo, se vamos ter um conjunto de boas intenções ou se vamos ver obra, porque, apesar do que o Sr. Deputado Gonçalo Valente diz, neste momento parece haver poucas coisas de dimensão e estruturantes. Também demoram tempo, eu sei. Entretanto, falámos daquelas questões que eu referi no início, falámos da perda económica estimada se adiarmos esta questão dos 120 mil hectares de regadio mais 10 anos. Falámos também das tais questões das medidas que não foram incorporadas e que eram relevantes para o regadio, nomeadamente 49, que representavam cerca de 477 milhões de euros. Falámos também do PEPAC e dos investimentos que estão previstos e como é que isto se adequa a este grau de ambição. E, sinceramente, acho que temos um plano. Agora, é preciso saber como é que isto se vai refletir no terreno, porque nós somos pródigos em Portugal em ter coisas que se adiam ad eterno. E dou-vos dois exemplos. Uma que foi discutida com o Sr. Ministro da Agricultura há pouco tempo, a questão da barragem de Girabolhos, no Distrito da Guarda, que era prioritária. O PS deu à geringonça na altura e adiou em 2016, por pressão da extrema-esquerda, que já sabemos que não gosta muito de barragens na captação de água, e passado 10 anos, a obra volta a aparecer como estruturante. Em fevereiro de 2026, o Governo deu luz ao concurso, o que é positivo. Nós, no Orçamento de 2025, apresentamos uma proposta neste sentido que, curiosamente, foi rejeitada pelo PS, com a abstenção do PS e os votos contra do PSD. E isto fica aquela pergunta que é, se a obra é apresentada como estrutural, porque é que deixou de ser em 2016, porque é que não o foi no Orçamento de 2025 e quantos anos é que perdemos com estes jogos que acabam por ser jogos políticos? Temos depois o Pisão, no Distrito de Porto Alegre. Trata-se também de uma obra que já falamos há 70 anos, com uma importância enorme para o Distrito. Foi travado por providências cautelares pelos malucos do clima, que nós sabemos. Entrou em disputa judicial, parou, arrancou, depois agora arrancou outra vez. Surge uma dúvida, e Sr. Engenheiro, permita-me que eu lance esta à parte, que é não percebi porque é que a EDIA não ficou com a exploração desta barragem quando tem o sucesso no Alqueva, e ao contrário do que o Sr. Deputado Gonçalo Valente diz, é realmente um sucesso o Alqueva, mas eram muitos os que não gostavam que o Alqueva fosse feito, que nunca ia encher, que ia ser um insucesso. Por isso, isto é o retrato do nosso país, que é nada avança, discute-se tudo, depois é o do clima, é a esquerda, e isto nada avança. Por isso, a minha questão é, e pegando num comentário que o Dr. Gonçalo Tristão também fez, e eu concordo plenamente consigo num pormenor, que é um pormenor que às vezes é por maior, que neste país tudo o que são projetos que não têm uma cara, normalmente não avançam. E por isso, a questão é mesmo essa. Quem é que manda na água que une? Quem é a cara? Quem é que dá a cara por este projeto tão relevante para o país? E eu acho que devíamos ter, eu sei que não devem ter resposta para mim. 1.000 milhões de euros, falava o Sr. Deputado Gonçalo Valente. Mas eu gostava de ir um bocadinho mais fundo, que é... E atenção, eu acho que o trabalho é um bom trabalho, mas quanto disso é que já vinha de trás? Quantas coisas novas, estruturantes, é que nós temos que sejam consequência do vosso trabalho e que estão a avançar no terreno? E aqui podemos ter muitas coisas, que é, nomeadamente, quais são os bloqueios que os senhores veem. Acredito que não os possam referir aqui, porque estas coisas às vezes são sensíveis, mas era importante sabermos, porque, como eu dizia, temos aqui um velho problema, que é, percebemos tarde, decidimos tarde e executamos ainda mais tarde. E depois, andamos-nos todos a lamentar com o atraso acumulado e, aliás, nesta casa somos pródigos, depois quem é que é o pai da criança? Quando está atrasado, é o PS, depois é o PSD. Quando está feito, como eu já assisti do Pisão, não, fui eu que comecei, foi o outro que começou, mas o que é verdade é que o Pisão continua parado e não sei quando é que isso vai arrancar. Por isso, nós andamos aqui a falar de coisas que têm um atraso acumulado, não contribuem para inverter a fragilidade do interior e temos dificuldade, como já não me lembro qual dos senhores falava, de dar escala à nossa agricultura, porque temos desafios muito
importantes e isto pode nos ajudar. Não vou dizer que é a solução mágica para todos os problemas, mas pode ajudar. Só para terminar, por isso, a minha questão é, vamos continuar de estratégia em estratégia, de grupo de trabalho, do Água Q, na autoestrada da água, ou o que seja, ou vamos finalmente tratar a água como uma verdadeira infraestrutura nacional, com prioridades e com a obra a aparecer no terreno. Atenção, eu ponho-vos isto desta forma, eu sei que os senhores não serão os culpados, mas são parte importante do processo e gostava de vos ouvir neste sentido. Muito obrigado.